Olá, querido amigo, querida amiga, que bom mais uma vez estar contigo nessa hora tão importante da sua meditação. Agradeço a sua companhia diária, não somente sua apreciação, mas quando você nos apoia orando por nós, compartilhando esse vídeo com seus amigos, fazendo com que a palavra de Deus vá mais longe, chegue a mais lugares, trazendo mais esperança ao coração das pessoas. Te agradeço de coração por ser esse missionário e essa missionária de Jesus, tá bom? Estamos começando mais uma semana de estudos e o título do nosso estudo é Ansiando por Mais, falando do descanso. Vamos juntos nessa jornada? Muito bem, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós estamos estudando aí sobre o descanso de Deus, né? Durante todo esse trimestre. Nós falamos na semana passada sobre o sábado como um dia de fato para que nós possamos descansar, não somente física, mas descansar espiritualmente nos braços do Senhor, no relacionamento íntimo com Ele. E hoje nós vamos ver um pouquinho mais sobre como descansar de fato em Jesus. A Bíblia está repleta de exemplos e tipos. Exemplos e tipos que nos fazem refletir sobre nossas decisões, sobre tudo que nós fazemos no tempo presente. Olha, aquele que não conhece a história, aquele que não estuda a história, está fadado ao risco de repetir os erros da história. O que foi registrado aqui foi registrado para advertência nossa, para que nós vermos, estudarmos, compreendermos o que eles fizeram de errado no passado e podemos aprender as lições. O inteligente, ele aprende com os erros dos outros. Claro que o sábio não precisa errar para aprender, mas o inteligente, ele vê os outros errando e fala assim, não vou cometer esse mesmo erro. Veja o que o verso para memorizar nos diz. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. O apóstolo Paulo está dizendo sobre a experiência do povo de Israel lá no deserto. Quantos erros que aqueles homens e aquelas mulheres cometeram. E muitos deles tombaram no deserto, não entraram na Canaã, a terra que emana leite e mel que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos seus pais. Eles não entraram, por quê? Porque erraram feio. E aí o apóstolo Paulo usa aqui uma palavra interessante, exemplo. No seu original grego é a palavra tipos, ou seja, há tipos, há exemplos, há maquetes no Antigo Testamento que nos ajudam a viver uma vida tranquila, em paz, em comunhão com Deus no presente. É isso que a lição vai falar nessa semana. Para ilustrar tudo isso, a lição traz aqui o relato de uma maquete da cidade de Nova York. É a maior maquete do mundo de uma cidade, é a maior. São 850 metros quadrados, está lá no Museu de Arte Queens, em Nova York. Ela foi construída por 100 artesãos e demorou 3 anos para ser concluída. Retrata em miniatura, claro, maquete é uma miniatura, você entende isso. Maquete é uma miniatura. Trata em miniatura os prédios, a riqueza de detalhes dos prédios, das casas, das ruas, das avenidas, dos guetos da cidade. E ela foi construída quando? Foi construída em 1964 e foi atualizada em 1990. Em 2021, você concorda comigo, que a cidade de Nova York está bem diferente do que a cidade de Nova York de 1990. Porém, ela trata aí, mostra o original da cidade. Para que serve a maquete? A maquete serve para que nós compreendamos a essência do original. Ela não substitui o original. Ela não é original. Mas compreendendo a maquete, estudando a maquete, faz com que nós compreendamos o original dessa que ela representa. Por que a lição traz esse relato? Porque, gente, é o seguinte, nós vamos estudar um pouquinho a experiência do povo de Deus lá no deserto. Deus pediu para que Moisés construísse um santuário, mas não construísse da sua própria cabeça. Deus o chamou lá no monte e mostrou, abriu o céu para ele e ele viu o santuário celestial. E ele disse assim, faça o santuário conforme o modelo que eu te mostrei. E ele veio lá no deserto, construiu de acordo com o que Deus havia especificado cada detalhe. A posição dos móveis,
os rituais do santuário, tudo aquilo era estrategicamente ordenado por Deus e não deveria ser tirado da ordenação que o Senhor Deus planejou para ele. Ou seja, Moisés não poderia desobedecer o exemplo que o Senhor deu, ou seja, não poderia construir da sua cabeça, ele teria que seguir exatamente os requisitos que o Senhor Deus deu a ele ali. E o santuário foi estabelecido. Deus descia com sua glória ali era feito os sacrifícios, o povo trazia ali o sacrifício, colocava a mão sobre ele, confessava o seu pecado, o sacrifício inocente morria, o animal inocente, melhor dizendo, morria como um sacrifício e o seu sangue era passado ali nas 4 pontas do altar. Tudo isso tinha uma verdade a ser ensinada. Na verdade, aquilo lá era uma maneira didática de Deus ensinar coisas profundas e realidades muito maiores do que simplesmente aqueles símbolos ali. Nós vamos estudar isso durante a semana. Mas por hora, deixa só exemplificar aqui o que nós iremos aprender em essência. O povo estava escravizado. Deus teve misericórdia do povo e o libertou da escravidão. O povo foi levado por Deus ao deserto. E lá no deserto não se planta porque não se colhe. Para sustentar o povo, Deus deu o maná, o pão que desceu do céu. É óbvio que no deserto não há água. E o povo precisava saciar a sua sede. E eles beberam de uma rocha, lembra? Que Moisés bateu e feriu a rocha e ela jorrou água. E eles beberam dessa rocha. E depois eles deveriam entrar na Canaã celestial. Veja que a história de Israel já se torna uma maquete, um exemplo do que vai acontecer nos últimos dias. Nós, escravizados pelo pecado, fomos libertados por Jesus. Eu gostaria de ler para você rapidamente essa realidade aqui. Olha só, nós vamos falar mais detidamente lá na frente, mas eu gostaria de trazer para você essa realidade aqui que está lá em Colossenses capítulo 1, versículo 13. Escute bem as palavras. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós fomos salvos por Jesus, ele nos libertou. Nós éramos escravos do pecado, o Senhor Jesus foi lá como um sacrifício perfeito, derramou seu sangue para nos libertar. Mas nós vivemos no deserto desse mundo, nós não estamos no céu. E o Senhor também nos sustenta com o pão que desceu do céu. Qual que é o pão? A Bíblia fala assim, nem só de pão, Jesus dizendo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A Bíblia é um pão que nos sacia diariamente, por isso que nós devemos comê-la e estudá-la todos os dias. Mas o próprio Jesus diz lá em João, capítulo 6, versículo 35, que ele é o pão da vida. Relacionamento com Jesus. E eles beberam, diz a Bíblia, que lá no passado eles beberam da rocha. E Paulo vai falar em 1 Coríntios 10 que a rocha era Cristo. E o próprio Jesus diz em João 7, versículo 37 e 38, que ele é a água da vida. Aquele que beber dessa água jamais terá sede. Nele se tornará uma fonte a jorrar para a vida eterna. São palavras de Jesus. Que coisa interessante, né? E aí, depois que saímos desse deserto, andando nesse deserto, sendo libertados por Jesus da escravidão, andando no deserto, sendo alimentado pela palavra, sendo alimentado pela água da vida, nós iremos rumo a Canaã, não terrestre, mas a Canaã celestial onde nós teremos total libertação e descanso das nossas fadigas e provações. Viu? A história de Israel é uma maquete do que vai acontecer no final da história da humanidade. Você não perde por esperar esse estudo valioso dessa semana. Fique firme, compartilhe o vídeo e vamos juntos nessa jornada. Vamos orar? Pai querido que estás nos céus, entrego o teu filho e a tua filha nas tuas mãos e peço a tua bênção que de fato
a mesma libertação que o Senhor operou entre o povo de Israel, opere em nós, porque somos também pecadores, precisamos dessa libertação. Nos sustente com a sua palavra, com a água da vida e nos leve seguros para Canaã celestial, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você, meu amigo, minha amiga. Espero você amanhã para continuarmos e começarmos esse bate-papo aqui, tá bom? Aproveite bem o seu sábado.